Estão gravando, hoje é Livro de Esther, capítulo 3. Eu me sinto naquele, tipo, aquele filme da lenda do Will Smith, sabe? Não sei o que, do experimento tal, do dia tal. Não houve reações, não sei o que, sabe? Esther, capítulo 3. Hoje é dia 18 de junho. A presença ilustre do nosso mascote Guilherme não está aqui, ele está com dor nas costas, ele está na Unimed. Então a gente orou por ele, torcendo para ele melhorar. Fica aqui nosso registro, nossa homenagem. Nosso guizinho. Vou compartilhar aqui a tela. Vai se sentir especial depois quando for olhar essa É ele que aula. É a primeira pede que ele inscreve no falta? canal e notificação, não sei o quê. Ele não tinha faltado antes? Eu acho que ele nunca faltou. Oh! Uhum. Eu acho, né? Mas minha memória... Que show. Então tá, Esther capítulo 1 a gente viu o banquete do Assuero, 180 dias de banquete, open bar de 7 dias, o banquete da Vasti, ou Vasti. Eu tava olhando como é chato ficar falando dois tipos de nome. Vamos chamar de Vasti a partir de agora, tá? E Assuero vamos chamar de Xerxes. Tá escrito Assuero, mas Xerxes é mais bonito. Então vamos falar Xerxes e Assuero. E quando errar o nome e usar o nome que a gente convencionou, tá? Tipo, Egai, Regai. Tava escutando o vídeo, é muito chato ficar falando várias pronúncias de nome. Então a gente viu os banquetes, a gente viu que a rainha não obedeceu à ordem do rei e tomou-lhe um decreto irônico de já que tu não quer vir, então agora tu tá proibida de vir. E o rei ouviu o conselho dos conselheiros ali e mandou uma carta de que o homem fosse senhor sobre sua casa. Esse é basicamente o capítulo 1. Porque se as mulheres se rebelassem contra os homens, o império persa cairia. Esse foi o conselho dos conselheiros ali. No capítulo 2 a gente viu que os servos do rei deram uma ideia para o rei dele fazer um concurso de beleza. A gente viu que esse concurso de beleza foi tipo super demorado, assim. Demorou 1 ano de tratamento de beleza para as moças virgens e bonitas de boa aparência, né? De todo o Império Persa. E uma dessas moças era Esther, e Esther caiu na graça tanto do rei quanto do cara que cuidava do harém ali, o Regai, quanto de qualquer um que falava com Esther. A Esther era muito querida e o rei gostou dela e fez ela rainha. No versículo... No 17 aqui, pôs a coroa real na cabeça dela. A gente viu que no final do capítulo 2 fica uma coisa entreaberta aqui, que foi o Mordecai descobriu um plano daqueles que eram próximos do rei, que queriam matar o rei. E isso foi confirmado que era verdade, e esses caras foram pendurados numa forca. A gente viu também que provavelmente essa forca era aquelas questões de uma viga. A gente viu em Esdras 6 lá que fala que eles penduravam as pessoas numa viga de madeira. Possivelmente era esse tipo de morte que tinha nessa época. E a gente chega no capítulo 3, então, Mordecai salvou a vida do rei. E isso fica em aberto, é um ponto comentado, fica registrado nas crônicas do rei, na agenda do rei, no diário do rei, vai lá, sei lá como é que dá pra gente chamar nos dias de hoje, seria o diário do rei. Hoje a gente vai entrar no capítulo 3 de Esther. Então, capítulo 1, a queda de Vasti, capítulo 2, a Esther é feita rainha. Tô seguindo o roteiro da Bíblia de Estudo ENEAC, tá? E hoje a gente vai ver... a gente viu que o Mordecai conseguiu salvar... A Júlia tá caindo. O Mordecai conseguiu salvar o rei. E hoje a gente vai ver o plano do Mordecai de matar todos os judeus, tá? A gente viu também no capítulo 2 que Mordecai era da tribo de Benjamim, assim como Saul, o primeiro rei israelita, era da tribo de Benjamim. E a gente vai ver hoje que a raiz do Amã é a mesma do rei que fez com que Saul caísse do trono, que é o rei Amalequita, o Agag. Isso. A gente vai ver que eles têm a mesma raiz. Então, um conflito que aconteceu lá em 1000 anos antes de Cristo está se repetindo agora em 500 anos antes de Cristo,
que é a rivalidade entre Israel e esses amalequitas, tá? Vamos lá. Mordecai é odiado por Amã. Depois disto, então, teve o banquete, a rainha Esther foi feita, a Esther foi feita rainha 4 anos depois do primeiro banquete, do fiasco da Vasti, e agora, 9 anos depois do banquete, é o que vai acontecer aqui, o plano de Amã. Tá? Então, a rainha Esther já era rainha durante 5 anos. Tá? Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Esse Agagita é o rei Agag, lá dos Amalequitas. E se vocês lerem 1 Samuel capítulo 15, Deus fala para exterminar os Amalequitas, para matar todo mundo. E não é o que Saul faz. Talvez Deus já esteja pensando nesse conflito. Eu não vou dizer que sim nem que não. A gente falou sobre isso ontem. Até o Eduardo falou, tá, mas tu acha que Deus não sabia? Deus sabia, é claro. Eu só não sei se ele estava agindo lá em 1 Samuel 15 já pensando nesse conflito. Não tem como saber. Mas provavelmente sim. Pode ser que sim. E o exaltou. Ele deu o cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Então, Deus, o rei Xerxes, o Assuero, ele exaltou Amã acima de todos os seus oficiais, tá? Verso 2. E guardamos que a raiz desse cara aqui é a dos amalequitas. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei, ou seja, a gente viu no capítulo 2 que Mordecai ouviu o plano de matar o rei, aonde? Na porta. Então, essa galera da porta ali é a galera dos achegados do rei. Tanto que quando Davi manda Urias ir dormir com a esposa dele, aonde que Urias fica? Fica ali na porta do palácio, fica na volta ali para dizer, eu tô com o rei, eu tô próximo do rei. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Olha só. O que acontece? Por que Mordecai não se prostrava? Essa é a primeira pergunta que vem. Por que ele não se prostrava? Será que era a mesma questão de Daniel lá, que Daniel não se prostrava? Será que é? A gente não sabe, porque o texto não fala. A gente não sabe e eu tô seguindo muito do que tá no rodapé da Bíblia de Estudo aqui. Será que o Amã não trazia para ele uma tipologia de Deus? E para Mordecai, sendo judeu, ele dizia, não, adorar somente a Deus. Tá lá nos 10 mandamentos. Será que era isso? Ou será que o Amã já não gostava de judeu e Mordecai já tinha uma coisa de tipo assim, esse cara não gosta de judeu, não vou respeitar ele. A gente não sabe. A gente só sabe que tem algum conflito ali que Mordecai se posiciona. E diz assim, pode todo mundo se dobrar, pode ser até uma ideia do rei que as pessoas se dobrem para ti, mas eu não vou me dobrar. Mordecai se posiciona, tá? 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai, por que você está transgredindo as ordens do rei? A gente sabe que, biblicamente falando, eu tô tirando do contexto aqui, tá? Mas transgredir leis é pecar. A gente sabe que é o que a Bíblia ensina. Transgredir as leis é pecar. Então, as leis de Deus é pecar, óbvio, mas se a gente tem alguma lei para cumprir do Estado que não tenha conflito com as leis de Deus, também é pecado. A gente sabe isso. Se for uma lei que quebra a lei de Deus, daí não é pecado desobedecer, é o que a gente aprende. Mas aqui ele está dizendo, por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Olha só, a gente acabou de ler que Esther ouvia Mordecai, que Mordecai foi um baita de um pai para Esther, porque Esther é educada. A gente tem que levar isso em consideração. Mordecai devia ser um cara educado.
Se Esther é educada, é porque Mordecai também era educado. Eles foram criados nessa questão de submissão, de respeito, de educação. Mas Mordecai disse que não ia se dobrar. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Que foi o conselho ao contrário do que ele falou para Esther. Lembra? Não fala que tá judia. E aqui o que ele fez? Disse que ele era judeu. Então ele está trazendo a responsabilidade para ele. Se naquela época tinha alguma coisa de antissemitismo, o Mordecai estava dizendo, se tiver que alguém morrer, morre eu. Eu sou judeu. E a Esther fica protegida. Interessante pensar nesse ponto, tá? Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. É que quando a gente lê um versículo assim, encheu-se de furor, como a gente está muito desconectado da história, a gente não consegue ver a força dessa frase. Mas tu imagina naqueles filmes tipo 300, o braço direito do Xerxes enfurecido contigo. Não era tipo assim, meu irmão tá brabo comigo, entendeu? Sei lá, o Trump tá brabo comigo. O Trump quer me matar. Imagina assim, o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, quer me matar. Como que tu dormiria de noite pensando nisso? Que o FBI tá atrás de ti. Sei lá, a polícia da Inglaterra tá atrás de ti. É mais ou menos nessa linha, tá? Porém, o Amã, tá? Julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que haviam em todo o reino de Assuero ou Xerxes. Tá. O que acontece? Isso aqui é diabólico. Isso aqui é diabólico. Por que é diabólico? Porque o diabo sabe que é da linhagem dos judeus que vai vir o Messias. A ideia de Amã é do próprio diabo, destruir os judeus. E não destruir o Mordecai, destruir todos os judeus. E daí a gente sabe que porque o norte caiu para a Síria e o sul caiu para a Babilônia. E a Babilônia caiu para os medo-persas. Então, até geograficamente, a Júlia mandou ali a foto que a gente tinha visto ontem também, que eles foram para a Babilônia e depois eles foram para Suzã. Então, eles estavam espalhados, os judeus, ia ser barbada de matar eles e exterminar eles da história, do mapa. Então, daria certo. Mas aconteceu alguma coisa que não deu certo a estratégia do Amã, que é o porquê a gente está lendo o livro de Esther. Uma das ideias de ter o livro de Esther na escritura é que a gente saiba dessa história. Então tá, Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, o décimo segundo, no 12º ano do reinado de Assuero. Então, só deixa eu voltar aqui só para vocês verem uma coisa. Tá dizendo que no 12º ano do reino de Xerxes, tá? 12º. O banquete foi quando? Não, terceiro? Terceiro ali, no Ali, ó. versículo 3. Exato. O banquete foi no terceiro. Se o banquete foi no terceiro e a sorte foi no 12, foram 9 anos. Tá? 12º ano do reinado de Xerxes foi lançado o Pur. O que seria o Pur? Os dados, sei lá. Tem o... Como é que é? Não sei o que, o Tumim. Ah, eu não me lembro lá, que tem lá no... Não é Purim e Tumim? É, Turim? tipo isso, que é o joguinho que eles faziam pra tirar sortes. Porque era uma coisa que... A festa do Purim. Não, tem um outro... Depois eu vou procurar pra vocês verem. Eu me esqueci agora como é que é a pronúncia certa. Deixa eu ver aqui na internet. Acho que é Urim. Isso.
Isso, tem um jeito de lançar sortes. E daí isso era uma coisa da antiguidade. Lançar a sorte é a vontade de Deus. Tipo assim, jogar na loteria é a vontade de Deus, tá? E daí claro que não, né? Tipo, sei lá, quem pensa isso é bobo. Deus, como é que é? Deus não joga dados. O Einstein. Foi lançado o Amã, né? Lançou o Pur. Isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Ou seja, no dia que eles fizeram o sorteio, era o primeiro, que é o Nissan. E a sorte foi lançada para o 12º. Então eles teriam 12 meses para esperar para matar os judeus. Essa era a ideia, tá? Então Amã disse ao rei Assuero. Eu ia falar Xerxes, mas está escrito Assuero ali. Existe um povo espalhado e disperso entre os... Olha só, olha o Satanás aqui. Olha o Satanás. Vê se não é a mulher, a serpente falando com a mulher lá no Jardim da Éden. Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Beleza, né? Beleza, é. Até aqui tudo bem. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não por isso não convém meu Deus. E eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos. Eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Olha, tipo assim, tu lê rápido, tu não vê que ele está generalizando que todos não cumprem as leis. Mas não, se a gente ler o relato, a gente vai ver que ele está implicando com um cara, que é o Mordecai. Mas para ele colocar o plano dele diabólico, ele bota que são todos os judeus. Entendeu? Todos os judeus são endemoniados e não se dobram. Mas não é o que a gente leu. Ele generaliza e o rei era muito bruxo dele. Ah, não, beleza, se tu tá falando, então faz como tu tá falando. E a Amã dá um reforço de tipo assim, ó, ele sendo o braço direito do rei, ele devia ter dinheiro. Então ele tá falando assim, ó, eu tô tão afim de matar todo mundo, dos judeus, que eu banco. E o rei, a ideia é que eles estavam meio quebrados porque eles recém tinham vindo de uma guerra. É tudo especulação, pode ser que sim, tem fato histórico para defender a tese, mas a gente não sabe. E o rei rejeita esse monte de dinheiro. Mas o amante de tão afim que ele tava para destruir, tá? Generaliza e bota dinheiro. Então o rei tirou da mão o seu anel de sinete. Se eu não me engano, até o diabo era sinete do céu, né? Era o cara que dava o sim e o não. Até o pastor Anderson falou sobre isso. Que ele era o sim e o não do céu, o diabo no céu. O rei tira o seu anel de sinete e dá o Amã, filho do Amedata Agagita, inimigo dos judeus. Olha só como ele faz, o autor de Esther faz questão de dizer que ele era inimigo dos judeus, ó, desde lá de Saul. Ele disse, fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Olha a autorização que o cara conseguiu. Tu imagina tu tá querendo uma autorização do teu pai, sei lá de quem, faz o que tu quiser. Tu imagina a tua cabeça assim, mas então eu vou fazer o que eu quiser, então. E era o plano do Amã, matar todos os judeus. O rei decreta a morte de todos os judeus. No dia 13 do primeiro mês, Nisan, chamaram os secretários do rei e, segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, os caras lá que cuidavam das províncias, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. Escrito uma carta, tá? Não está escrito aqui, mas a gente entende que é uma carta. A ordem devia ser endereçada a cada província. Mandaram e-mail a cada província. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever
e a cada povo na sua própria língua. O império era muito grande, muita cultura, muita gente, cada um falava uma língua, escreve na língua própria de todo mundo. E dizem que demorou quase um ano para espalhar a notícia que os judeus iam morrer, tá? De tão grande que era o império. E também o jeito que tinha que ser levada a informação, né? Foi escrita em nome do rei Xerxes, né, Assuero, e selada com o anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que, num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados. Ó, jovens, todos os judeus, jovens, velhos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados. Imagina tu, hoje, vamos dizer, hoje sai um decreto que todos os cristãos têm que ser mortos. Tu imagina, todos, jovens, velhos, crianças, mulheres, todos serem aniquilados. Imagina o desespero de quem leu essa carta. E que os seus bens fossem saqueados, ou roubados. Né? Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Tipo, se preparar para morrer. Ou para atacar, dependendo de que lado que tu tiver. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então, diante disso, do que a gente acabou de ler, a crueldade do Xerxes e do Amã de sentar e beber. Tipo assim, vamos matar todo mundo? Vamos matar todo mundo. Então tá, vamos matar todo mundo desse povo aqui, assina, dispara e vamos sentar e vamos tomar uma cerveja. Tomar um vinho. A frieza dos dois, a crueldade, vamos dizer, dos dois diante de uma decisão dessas. E a gente lê o capítulo 3 aqui. Ah, uma coisa, o primeiro mês, o mês de Nissan, ele vai dar lá em fevereiro, se eu não me engano, ou março, uma coisa assim. Esse mês, o primeiro mês do calendário judaico, ele foi estabelecido lá em Êxodo, quando o povo foi liberto do Egito, que é a Páscoa. A passagem, né? Páscoa vem de passagem. A passagem do rio. O primeiro mês é o mês da Páscoa, que é tipo assim, o mês mais importante pro judeu, é a libertação do Egito, que Deus livrou os israelitas miraculosamente, né? E para nós, a gente comemora a Páscoa por causa do sacrifício de Cristo. Os cristãos, né? Tipo, tudo aponta para Páscoa. E o Purim, ele é a data do Purim também ficou nessa época, entendeu? Daí eles lembram da Páscoa e lembram do Purim. Então foi 2 vezes que eles foram libertos, né? Interessante pensar nisso também. E eu tava olhando, o Purim, ele é comemorado até hoje. E a briga de não colocar o livro de Esther no cânon é porque essa festa não tá nas leis judaicas. Não tá lá no que foi estabelecido na Torá. Então, parece ser uma coisa diferente do normal que foi estabelecido com o povo judeu lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso a briga de querer tirar. Mas a gente vê que é uma história bíblica e Deus está agindo para proteger o povo de Israel e eles comemoram até hoje. Os judeus mais ortodoxos, eles comemoram até hoje essa festa do Purim. Beleza? Vou parar de gravar aqui e vamos tirar um print. Peraí.